Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra, o seu podcast favorito. Muito obrigado por ter dado mais um play neste episódio. Esse episódio que é uma sequência dessa série de episódios que eu, Marcos e o Marcelo estamos fazendo aqui sobre o modelo dos 5 fatores de personalidade. A gente começou com um episódio para você conhecer a sua personalidade. Nós falamos sobre neuroticismo, nós falamos sobre amabilidade, nós falamos sobre extroversão e hoje a gente vai falar sobre o quarto desses domínios de personalidade, que é um que tem relação com autocontrole, com impulsividade, com persistência, que é um fator importantíssimo que a gente chama de conscienciosidade. É um nome maior, uma palavra meio diferente, mas essa palavra é muito importante, conscienciosidade. Esse é o nosso tema de hoje. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez. A conscienciosidade, como o Pedro falou, ele é um traço que ele vai refletir essa propensão, em ter um autocontrole maior, em ser responsável com os outros, eventualmente ter uma tendência a trabalhar mais, ordenar mais as coisas, se organizar, talvez seguir algumas regras. E a gente sabe que, claro, nenhum desses traços assim necessariamente vai ser bom ou ruim, mas a gente sabe que a conscienciosidade está ligada assim, a muitos desfechos importantes, por exemplo, sucesso acadêmico, eventualmente até financeiro, até estabilidade no casamento. Então, é um traço de personalidade interessante aqui para a gente pensar hoje. Bom, pessoal, de novo um prazer estar aqui com vocês. E exato, a conscienciosidade é um dos 5 dos principais fatores que a gente apresenta para vocês. E tem vários estudos que mostram que altos níveis de conscienciosidade facilitam, a vida em diversos aspectos. Em organização, em você conseguir cumprir regras no ambiente de trabalho, por exemplo, autodisciplina, deliberar as coisas de forma mais cuidadosa e ser menos impulsivo. Claro que se a gente fosse fazer uma discussão absolutamente pormenorizada sobre tudo, não é toda regra que é bacana de ser cumprida sempre, ou dependendo de quem a colocou, não é apenas isso que vai trazer sucesso profissional. Tem profissões onde, por exemplo, um nível maior de criatividade pode ser benéfico, além da conscienciosidade, mas no geral, na média, um nível maior de conscienciosidade é correlacionado a sucesso profissional e também em relacionamentos. Bom, quando a gente fala assim, deliberação, ter menos impulsividade, refletir mais, ter persistência e disciplina na realização de tarefas, é evidente que isso tem que ter a ver com trabalho, tem que ter a ver com responsabilidade, tem que ter a ver com dar conta de demandas acadêmicas e profissionais, E a gente fica pensando, de onde isso vem? As pessoas são inatas dessa maneira, ou elas têm ou elas não têm essa característica, ou francamente, onde que vende isso, Porque as pessoas têm uma demanda hoje gigantesca por performance, por desempenho, por motivação. Os pacientes se perguntam, onde que eu encontro motivação para fazer as coisas, Não é bem motivação que a gente está falando, a gente está falando de disciplina, de persistência, a despeito de adversidade, de um senso de deliberação, de planejamento para realizar essas atividades. E respondendo à própria pergunta que eu fiz, a gente identifica isso. Respondendo à própria pergunta que eu fiz, a gente sabe que é possível identificar traços de conscienciosidade precocemente nas crianças. Todos esses domínios de personalidade, quando a gente vai analisar a literatura, existe sim uma determinação para eles de carga genética, de influência genética, influência sobre a qual a gente de fato não tem o que fazer. Nossos genes a gente os recebe e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. Mas essa não é toda a história,
uma parte muito considerável do desenvolvimento, da maneira como os traços de personalidade, como as características inatas das pessoas se colocam no mundo, né, essa interface do indivíduo no mundo, tem a ver com influências ambientais. Isso vale para o neuroticismo, quando a gente falou isso claramente para quem ouviu o episódio sobre apego, um episódio super importante, e também um episódio sobre amabilidade, tem tudo a ver na maneira da construção de um ambiente seguro para o desenvolvimento daquele ser, daquela pessoa, e a conscienciosidade também. Também é muito importante esse ambiente para que a pessoa desenvolva habilidades conscienciosas, características para lidar com tarefas de uma maneira deliberada, pouco impulsiva, disciplinada. Então, como o Pedro falou, a conscienciosidade pode ser observada inicialmente precoce em crianças e adolescentes. Existem algumas sementes assim da conscienciosidade. Então, quando a gente observa crianças, a gente observa que as crianças têm temperamentos diferentes. O temperamento, então, essa predisposição, talvez até mais baseada na biologia, que vai formar a estrutura de personalidade da pessoa mais para frente. Uma das sementes da conscienciosidade é um termo que em inglês se chama effortful control, esforço sob controle, talvez uma tradução, que justamente se refere à inibição de um impulso, né? Para você, de alguma forma, ir em direção a um impulso que é menos dominante. Então, por exemplo, eventualmente existem dimensões mais reflexivas da nossa personalidade. Por exemplo, o medo, né? A gente tem medo, a gente se reflete, a gente foge. Por exemplo, o effortful control, ele pode, de alguma forma, inibir este impulso inicial para você talvez performar e se engajar em uma tarefa que é menos dominante para aquele momento. Então, você, de alguma forma, você consegue controlar mais o seu comportamento e ir em direção a objetivos mais pensados, né, que você refletiu. Então, de alguma forma, essa dimensão que você observa em crianças, é muito interessante que, como isso está ligado, inclusive, à psicopatologia. Níveis maiores de effortful control estão relacionados a menores índices de TDAH, inclusive menores índices de depressão e ansiedade. Inclusive, tem um estudo que a gente está para publicar aqui numa coorte do INPD, né, que é o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, que é uma coorte que está seguindo, enfim, começou a seguir crianças e adolescentes e hoje já passou aí de 10 anos, inclusive, de segmento. O que a gente observou foi que maiores índices desse traço, que eu falei que é a semente da conscienciosidade, pode estar, inclusive, relacionado a uma maior aderência das medidas de contenção da pandemia, o que é muito interessante. Ou seja, parece ser um traço. Então, resumindo, a conscienciosidade, ela vai estar relacionada a essa capacidade de autocontrole e que a gente sabe que vai ser muito importante em vários contextos da nossa vida. É isso que você falou, Marcos, é super interessante. O que vocês dois disseram, né? Porque o Pedro falou também de que a gente observa essas sementes do que a gente chama de conscienciosidade, essas características, por exemplo, temperamentais que já em criança são observadas, fazem com que para algumas pessoas seja mais fácil, de forma inata, desenvolver essas características. Felizmente, apesar dessa facilidade inata, muitas dessas coisas dá para a gente, pelo menos, melhorar e treinar, porque sempre temos facilidades em algumas áreas e dificuldades em outras, mas nessas outras dá para treinar. E para quem tem facilidade, pode até melhorar mais ainda a sua conscienciosidade inata. Agora, sobre esse esforço sobre controle, o effortful control, que não tem tradução muito boa em português, tem muito a ver com um dos componentes também da conscienciosidade, que é a autodisciplina. O interessante da autodisciplina é que, dado que o que você vai fazer condiz com os seus valores, porque isso também entra em jogo, dado que você acredita no que você está fazendo, que aquele emprego faz sentido para você, que aquela tarefa faz sentido para você, você ter a autodisciplina de, mesmo em momentos de maior tédio, mesmo em momentos de que você gostaria de estar fazendo algo muito mais voltado ao prazer, muito mais divertido, ao cansaço até certo ponto, você manter a autodisciplina de continuar a fazer aquela tarefa, de não desistir no meio, de não procrastinar. Temos um episódio inteiro sobre procrastinação, para quem quiser checar. Então, a autodisciplina acaba sendo importantíssima em várias
tarefas acadêmicas, profissionais, inclusive em relacionamento. Relacionamentos exigem autodisciplina. Você lembrar dos eventos importantes, você cuidar do relacionamento. Você, às vezes, por exemplo, fazer uma atividade social num dia que você não estava tão afim, mas você sabe que isso é importante. Então, assim, todos esses componentes da autodisciplina são extremamente úteis para você conseguir ser bem-sucedido em várias tarefas. E que nem o Marcos comentou, alguns desses tendências comportamentais já aparecem desde a infância, mas não significa que, apesar de uns terem mais facilidade, dá para a gente melhorar muito isso, inclusive durante, por exemplo, terapia, né? É uma questão interessante que a gente está falando no sentido de inibir um estímulo que aparece na nossa cabeça, inibir uma ideia, né? No fundo, significa que a gente tem que ter a capacidade de fazer uma coisa mesmo que a gente não queira fazer essa coisa. A gente tem que poder fazer isso, a gente tem que ter essa habilidade. É pouco provável que a gente queira estudar aquela matéria que a gente precisa estudar para uma prova. É muito pouco provável que não tenha nada na nossa vida que seja mais interessante que aquilo. Então é fundamental que isso... É claro que o nosso sistema nervoso central vai estar preparado para lidar com esse tipo de coisa. E a gente vai ter que se submeter, a ideia é justamente essa, se submeter a fazer uma coisa que não é exatamente aquilo que você quer fazer naquele momento, porque aquilo vai ser bom pro futuro. Então, isso significa adiar recompensa, adiar gratificação. Significa a gente assumir algum grau de sofrimento. Eu preferia assistir séries, mas eu vou estudar para a prova. E isso vale para coisas relacionadas à nossa saúde. Puxa, essa ideia de associar conscienciosidade com o segmento, o cumprimento de questões que são desagradáveis, que são a imposição de limites, que são sofrer em algum grau essas questões de exigências de cuidados com a pandemia, faz todo sentido. A gente sabe que conscienciosidade tem muito a ver com seguir tratamentos médicos complexos, tem tudo a ver com aderir a recomendações médicas. Então, da mesma maneira como você quer assistir uma série, mas você vai estudar, você vai comer uma coisa mais saudável e não um doce, e vai comer algo mais saudável e não aquela massa maravilhosa que você quer comer. Você vai se submeter a não ter um prazer imediato, a ter um prazer menor, porque isso vai ser necessário para o futuro. Vai ser bom para você no futuro. E as coisas são sementinhas que a gente joga. Você vai estudar para essa prova, que vai te passar para o próximo ano, que vai te dar um conhecimento que vai ser útil para daqui a X anos. Então é só a gente pensar, isso é uma coisa que é fundamental para o nosso desenvolvimento como seres humanos, inclusive. E é interessante que a gente observa um crescimento de conscienciosidade nos jovens. Então pode ser que em dado momento na puberdade as pessoas fiquem menos conscienciosas, elas tenham uma tendência a maior impulsividade. A gente sabe que adolescentes são mais impulsivos que adultos, mas a gente espera que ao longo do tempo, e aí o contato com o ambiente acadêmico, o contato com o processo de adquirir uma profissão, o processo de se submeter a um trabalho, a fazer trabalho para as outras pessoas, quer dizer, fazer algo que o outro queira, e o ato de adquirir responsabilidade sobre a própria saúde, todas essas oportunidades na vida de uma pessoa podem gerar conscienciosidade, uma conscienciosidade progressiva da adolescência até a fase adulta. É isso que a gente espera no desenvolvimento normal de uma personalidade, né? Então é interessante notar que a conscienciosidade, ela é um grande traço, né? Ela é um traço, vamos dizer, que existem várias outras facetas, como a gente está falando aqui agora, né? A gente falou faceta da autodisciplina, o Pedro falou um pouco de autocontrole. As pessoas podem dividir a conscienciosidade de diversas formas, tá? E isso muda ao longo do tempo, né? Na adolescência, a conscienciosidade costuma ser menor, e isso costuma aumentar ao longo da idade adulta, né? Inclusive atingir um platô aí depois dos 50 anos de idade. Daí isso em vários níveis. Até intuitivamente a gente percebe que o adolescente tem uma tendência maior a agir conforme os impulsos, né? Então ele tem uma dificuldade maior de atrasar essa gratificação que o Pedro falou. De qualquer forma, existem diferenças entre as pessoas nesse traço. Existem pessoas que já vão ter esta sementinha da conscienciosidade num nível maior do que as outras. E isso pode trazer, ainda mais no mundo de hoje, que a falta de limite talvez seja uma questão, um problema.
a gente é bombardeado por muitos estímulos, a gente é convidado frequentemente a, de alguma forma, não atrasar, né, as nossas gratificações, né, a gente é bombardeado, enfim, rede social, celulares, computador, né, não existe muito mais o silêncio e o tempo de reflexão, né. Então, quer dizer, a conscienciosidade, parece que no mundo de hoje, ela parece que até adquire até algo até mais importante, ela sempre foi, claro, num mundo cheio de estímulos, cheio de coisas boas, claro, que a gente tem para fazer hoje, para você conseguir inibir todas essas vontades imediatas e você engajar num comportamento direcionado ao objetivo, né? Como o Pedro falou, poxa, eu preciso sentar, estudar, fazer uma aula, apresentar a aula. Isso envolve um controle, um autocontrole, um nível de conscienciosidade muitas vezes grande. E por mais que seja um traço estável ao longo do tempo, existem alguns estudos que mostram que sim, através do treino, através de eventualmente você investir em uma faceta da conscienciosidade, pode ser com que realmente você consiga aprender a controlar mais os seus impulsos e certamente conseguir atingir os seus objetivos, né? Parece um pouco que o mundo moderno oferece para as pessoas muitas oportunidades para comprometer o autocontrole, né? Eu consigo me controlar em termos de alimentação, eu consigo cumprir com as minhas obrigações profissionais antes, eu consigo cumprir com as demandas que as pessoas à minha volta têm de uma maneira razoável, mas fica aquela coisa de o mundo tá sempre oferecendo oportunidades para as pessoas corroerem, digamos assim, a própria conscienciosidade. Seja através de jogos, seja através de rede social, seja através de entretenimento infinito, seja através de uma disponibilidade muito maior de substâncias de abuso, de drogas, de diferentes drogas, com acesso muito mais fácil, infelizmente, do que era no passado. Quer dizer, o indivíduo em desenvolvimento parece que ele tem desafios que antigamente eram menores. E, portanto, no fundo, o que eu estou querendo dizer aqui, olha, o mundo hoje ele tem mais armadilhas. E aquele indivíduo que está em desenvolvimento e os pais, por consequência, pessoas à volta, professores, e aí, claro, a sociedade como um todo, vai ter que ficar atenta para essas armadilhas. Como é que a gente ajuda os jovens a não caírem nessas armadilhas, né? Que vão corroer esse conceito de disciplina, de senso de dever, de realização, de persistência em tarefas a despeito de dificuldades, de construção de deliberação. Uma característica de personalidade que é desenvolvida ali crucialmente nessa época e que é tão importante para sucesso acadêmico profissional, para sucesso nas relações interpessoais e na preservação da saúde da pessoa, né? Exato. E essa característica da conscienciosidade, ou seja, ser consciencioso, isso vem de agir de forma governada pela consciência. Consciência é um tema muito amplo, mas o que seria nesse contexto, isso é você agir de forma diligente, se preparando para a realidade e deixar naqueles momentos o prazer um pouco de lado. Agora, fazendo um contraponto, algo importante também para a gente refletir é que, bom, não significa que se algo a gente não está conseguindo fazer, está gerando uma aversão enorme para nós. Não estamos conseguindo seguir uma regra, não estamos conseguindo ser produtivos. Isso pode ser um sinal de alerta de que algo está sugerindo de que pode ser que aquela tarefa não seja mais adequada para você naquele momento. Pode ser que você não tenha uma questão vocacional envolvida, tem alguma coisa que você não gosta da cultura daquele ambiente. Ou seja, pode ser que não seguir, se rebelar, por assim dizer, não seguir as regras todas, não significa necessariamente que você é desprovido de conscienciosidade. Por isso que temos que analisar o todo. Poxa, uma pessoa que sempre tem facilidade em fazer as coisas de maneira competente, com um ótimo senso de ordem, cumpre prazos, é organizado, tem autodisciplina, delibera as coisas de forma não impulsiva, e em um contexto específico, isso não está acontecendo, poxa vida, é um sinal de que você tem que olhar para aquele contexto.
E um segundo contraponto para a gente fazer não significa necessariamente que uma pessoa que não está se apresentando como falta de conscienciosidade não tem outros elementos que possam explicar isso, como, por exemplo, um déficit de atenção e hiperatividade, ou um período depressivo que a pessoa esteja passando. Então, assim, tudo isso tem que ser olhado num consenso, não dá para a gente tirar conclusões superficiais de que a pessoa que é conscienciosa, ela o tempo todo, em todas as tarefas, em todos os contextos, tem que estar agindo de maneira extremamente produtiva e que nem um robô, né? E é interessante colocar, porque no fundo, esse tema que o Marcelo trouxe de a gente avaliar, por exemplo, diante de uma dificuldade de conscienciosidade, a presença de TDAH, por exemplo, a gente tem diversos episódios sobre TDAH aqui, né, que são episódios super importantes, que as pessoas adoraram, dentre os mais ouvidos, é que precisamente a gente sabe, e a gente já falou aqui sobre como é que as características de personalidade, elas são os substratos dos transtornos mentais, e não é diferente com o TDAH. Em grande medida, principalmente esse aspecto desatencional do TDAH, mas também um aspecto de impulsividade, tem uma raiz na própria conscienciosidade. E a gente vai lembrar o TDAH descrito como um problema do desenvolvimento, essa é a descrição central. Como é que funciona o TDAH adulto? A gente trouxe algumas discussões novas sobre o que a gente vai entender. A descrição formal do TDAH é que é um problema do desenvolvimento das pessoas. Então vai ter uma relação muito íntima com esses aspectos de personalidade, né? Agora, a gente falou, e sim, predominantemente uma baixa conscienciosidade gera problemas de saúde, mas a gente também sabe que, digamos, um excesso de conscienciosidade também pode ter os seus problemas, e tem muito a ver com o workaholismo, pessoas que colocam o trabalho como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta prioridade, únicas prioridades da vida, uma dificuldade de cessar comportamentos quando eles estão sendo excessivamente rígidos e não adaptados às situações, aos problemas à frente. Enfim, uma noção de disciplina que é excessiva, que não dá margem às flexibilizações que a vida necessita. Algumas pessoas podem chegar a ter uma organização de personalidade que a gente chama de organização obsessivo-compulsiva, mas este é um tema para um outro episódio. A gente já coloca esse na nossa lista para você ouvir em seguida. É isso, pessoal, foi um prazer. Espero que a gente consiga falar mais de conscienciosidade e outros elementos interessantes da psiquiatria, como transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ou até psicopatia. E até a próxima. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abração.